E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Trabalhando, Matheus, essas horas? Gente, depois de um períodozinho a gente ficou sem aulas, mas a gente voltou para a glória de Deus. É, eu quero voltar com um assunto bem importante hoje. E aí vocês me ajudem, tá? Por favor. Vou precisar muito de vocês hoje. Amém, gente? Bem, já trazei um pouquinho. Vamos começar nossa aula hoje, então, né? Amém. Boa noite, Neuza. Boa noite, Janes. Amém, queridos. Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos. Pai, que se dispuseram a estar aqui nessa noite, Senhor, para ensinar, Senhor, e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir, Pai, nessa noite. Fala aos nossos corações, Pai, fala aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos do Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa fluir através de nós, Senhor, de uma maneira plena, sobrenatural e por completo, Senhor, é o que nós oramos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então, né? Gente, para a gente voltar às nossas aulas, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. E aí, o tema da nossa aula de hoje é espera e renovo. Amém? Espera e renovo. Se eu perguntar para você hoje, você tá cansado? Responde para mim aí no chat ou abre o microfone aí. Como é que você tá? Você tá cansado? Como é que você tem passado nesses últimos dias? Será que você tem estado cansado nesses últimos dias? Fala comigo aí. Será que você tem se sentido cansado no decorrer dos dias, no decorrer da caminhada, da forma como a vida tem passado tão rápido, né, gente? Hã? Cansada, cansado. Por que a gente cansa tanto, né? Todo mundo, se perguntar para todo mundo vai falar, eu tô cansado, todo mundo tá cansado. É o estado padrão de quem nós somos hoje. Nós estamos cansados, né? Por que você diz que eu queria ser Enoque, Jesus me leva? Por que a gente anda tão cansado? Eu não quero fazer só essa pergunta para você, se você está cansado ou não. Eu quero te perguntar nessa noite, por que é que você está cansado? Já parou para pensar nisso? O que é especificamente aquela coisa que está sugando a sua energia, que está sobrecarregando você, que você já está acordando exausto? Você poderia dizer para mim o que é que tem esgotado as suas forças nesses últimos dias? Fala para mim. Cansaço é saudade de casa, a rotina em si. O que mais, gente? O que mais tem feito a gente cansar? Passar menos tempo com Deus. É. Vocês estão crentes hoje, gente? Que bênção. Ó, olha só. Quando a vida parece pesada demais, cada passo exige mais força do que nós temos, a gente precisa se lembrar de uma coisa, que Deus tem uma palavra para nós nessa noite.
A jornada que nós vamos falar hoje, a aula que nós vamos falar sobre hoje, é um convite para a gente encontrar renovo no Senhor. Amém? Nós vamos descobrir hoje que tem como descansar em Cristo. Tem como eu não ser um descanso em que eu vou ficar parado, um descanso que eu vou esperar tudo cair do céu, mas um descanso ativo no Senhor. Amém? Tem um jeito que o Senhor espera que nós descansemos. Tem uma forma que o Senhor espera que vai transformar a nossa forma de caminhar sem que a gente permaneça cansado. Amém? Amém até aqui, gente? Tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo até aqui? Posso continuar? Amém, amém, amém. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos continuar aqui. Pera lá. Eu tô com o ritmo meio lento hoje, gente. Eu tô voltando. Vocês dão um desconto pra nós. Não, querido, você tá cansado? Né? O cansaço em si não é uma fraqueza. Você sabia? Que muitas vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas cansaço é uma fraqueza. Não, o fato de nós cansarmos não é uma fraqueza. O fato de nós cansarmos quer dizer que nós somos humanos. Quer dizer que isso aqui, ó, ainda dói quando a gente pega, né? A gente vive num mundo que exige muito de nós. A gente vive num mundo em que é muita correria, né? E aí, eu quero que você comece a anotar algumas coisas. Se você está com o seu caderno aí, seu papel, sua caneta, ou se você está anotando no celular, antes de falar como descansar, eu quero falar algumas coisas para você do que é que tem roubado as nossas energias, o que é que tem, o que é que está nos cansando, né? Você sabe dizer, como você falou ali, vocês falaram para mim algumas coisas do passar menos tempo com Deus. Mas existem 4 coisas invisíveis que têm tentado roubar as nossas energias. Amém? Fala, Duarte. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tô bem, meu querido. Então, vamos lá, gente. Ó, existem 4 coisas que são 4 pesos invisíveis aos nossos olhos, mas que têm roubado toda a nossa força e nos deixado cansados. Vamos lá. Você tá anotando aí, continua anotando. Eu quero falar sobre 4 coisas. A primeira coisa é o pecado. Você sabia que o pecado nos cansa? O peso, esse fardo que nós temos do pecado, gera um cansaço tremendo e muito profundo no nosso coração. Por quê? Porque Deus nos criou para vivermos em santidade. Amém? E o pecado nos cansa. Uma coisa interessante que eu tava parando para ver, Gênesis capítulo 2, versículo 3, quando Deus termina todas as coisas, a primeira coisa que o Senhor santifica é o descanso. É o 7º dia. O Senhor santifica o dia de descanso. Então, queridos, tudo aquilo que não faz parte de uma santificação, tudo aquilo que não faz parte de um processo nosso de se santificar, e consequentemente isso é um pecado, isso vai nos cansar. Porque quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos vivendo contra aquilo que nós fomos feitos para viver. Amém? Você concorda comigo? É a mesma coisa. Você tem uma caminhonete. Se aquela caminhonete foi feita para carregar 1 tonelada de peso e você coloca 2 toneladas, ela vai funcionar. No começo, vai que uma beleza. Mas é só questão de tempo para que você estrague peça por peça. Nós somos essa caminhonete que está sendo usada da forma errada. Quando nós estamos sendo usados fora do nosso propósito, nós vamos cansar muito mais. Quando nós estamos vivendo e sendo usado as nossas forças, as nossas energias fora daquilo que nós somos feitos para viver, nós vamos cansar. Amém? A segunda coisa, nós vivemos num mundo em pecado. Então não é só o nosso peso, não é só o seu pecado,
Mas nós vivemos num mundo quebrado. Amém? Por causa do pecado, nós temos esse mundo quebrado. Então, se você abre as notícias lá na internet, se você liga a televisão, você só vê desgraça. Né? Eu brinco que você liga o jornal, cara, se você torcer um paninho, só sai sangue. É só violência, é só injustiça, né? É só desgraça acontecendo. Né? É cansativo você viver num mundo que foi tocado pelo pecado. Você concorda comigo? É, mas esse cansaço é a nossa alma gritando que tem alguma coisa errado, que as coisas não estão como elas deveriam ser. Então o mundo ele está em pecado. É uma pressão de viver nesse mundo quebrado, cheio de injustiça e cheio de dor. Amém? Rede social é muito cansativo, exatamente. Eu já vou chegar num ponto bem interessante aqui. Né? A terceira coisa que nos faz cansar, queridos, é a religiosidade. A religiosidade é quando você coloca máscaras e você tenta viver pelo fardo da religiosidade, né? Você tenta agradar a Deus com o seu próprio esforço. Você tenta agradar a Deus baseado na meritocracia, naquilo que você faz e faz. Querido, e quando a gente faz algo pelo nosso próprio esforço, não é o Espírito Santo que está gerando algo em nós, mas é nós mesmos. E uma hora isso vai dar ruim. Uma hora as nossas próprias forças vão acabar. Um texto lá de Provérbios que fala assim, me perdoe, eu não lembro se é exatamente Provérbios, ele fala assim, maldito o homem que confia no homem e deposita na sua própria força a sua confiança. Deposita no seu braço a sua confiança. Então não está falando do outro, está falando quando eu confio em mim mesmo. Né? Então, a religiosidade foge da graça. E quando a gente foge da graça, sem o auxílio do Espírito Santo, a gente se esvai. A gente cansa. É exaustivo. É exaustivo você querer viver com uma máscara o tempo todo. Você concorda comigo? É exaustivo você querer viver uma vida religiosa com a sua própria força. Amém? Amém até aqui, gente? E aí, a outra coisa que nos cansa é a alta performance. Cara, abre o Instagram pra você ver, igual vocês estão comentando aqui. Cara, você vai ver uma galera falando de alta performance. Você tem que acordar 4 horas da manhã, que você tem que tomar banho gelado, você tem que tomar um suco verde pra acordar, você tem que ler 50 livros do ano, trabalha enquanto eles dormem, você tem que conquistar, e gente, só de eu pensar nisso já fico cansado. E aí, sabe o que é pior? Quando você abre o Instagram, você começa a se comparar. Você fala assim, meu Deus, eu não tô fazendo nada. Eu tô atrás porque fulano já fez não sei o que hoje. Fulano já postou não sei quantas coisas que ele já fez e fez e fez. E aí você é consumido por essa mentira da alta performance que vai alimentando a comparação, querido. E isso cansa. E a gente tá vivendo cansado por causa do pecado, por causa do mundo em pecado, por causa da religiosidade e por causa da performance. Né? Qual desses 4 pontos, desses 4 pesos está te cansando mais hoje? Você pode responder para mim? O que está te cansando mais hoje desses 4 pontos? Comparação, rede social e pecado. Pecado. É isso, gente. Você concorda comigo que isso cansa? Gente, tudo isso cansa demais, é pesado. Né? Pode ser um peso invisível que ninguém está vendo, mas a gente sente o impacto dele todo dia. Amém? E aí, querido, o que eu quero dizer é que para esses pesos que nós temos carregado, para toda essa bagagem de cansaço que nós temos carregado, Jesus ele traz algo extraordinário para nós. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 11. Vamos lá. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25.
A gente vai ler uma coisa extraordinária, queridos, que Jesus ele fala e que vai mudar a nossa concepção a respeito do nosso cansaço. Vamos lá, Mateus 11:25. Bem, vocês acharam aí? Olha lá, o que Jesus fala lá. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha que interessante, querido. Presta atenção o que Jesus está querendo dizer. Olha, Jesus está querendo dizer lá no versículo 28, olha, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. A pergunta principal dessa aula é, como descansar em Cristo? Como é que eu posso é, é, encontrar descanso verdadeiro em Jesus? Porque é isso que ele está dizendo, olha, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí, querido, a primeira coisa, a primeira chave é, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Jesus está falando assim, olha, venham a mim. A primeira coisa que nós precisamos dizer, querido, é olhe para Jesus. Tem um detalhe muito importante, querido, que nós precisamos entender. Olha só. Quando você se pega esse texto e você começa a ir agora em direção a ele, porque ele falou, venham a mim, e você começa a ir em direção a ele, você começa a olhar para ele. E a partir do momento que você olha para ele, automaticamente você vai dar as costas para as outras coisas. Olha isso, querido, olha quanto interessante, porque quando eu olho, se eu paro para olhar para Cristo, eu paro de olhar para o pecado. Se eu olho para Cristo, eu paro de olhar para um mundo caído. Se eu olho para Cristo, eu paro de olhar com os olhos da religiosidade. Se eu olho para Cristo, querido, já não existe mais performance e comparação, porque agora eu só consigo olhar para Cristo. Não tem como eu olhar para Cristo e olhar para as outras coisas ao mesmo tempo. O convite de Jesus é esse, querido, dê as costas para aquilo que está te cansando e olha para Ele. Por que o olhar de Cristo nos traz descanso? Que olhar para Jesus traz descanso? Porque quando você olha para Jesus, você vê o Pai. Não é isso que Jesus disse? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser através dele. Amém? Nós fomos feitos para olhar para Ele. O propósito inicial lá em Gênesis 2 era isso, que nós estivéssemos diante dele todos os dias, olhando para Ele, querido. Sabe por que nós estamos cansados e sobrecarregados? Porque nós estamos vivendo uma vida fora do propósito original. Nós estamos cansados e sobrecarregados porque nós não estamos olhando para Ele. Se você começa a usar a sua vida fora do propósito, você vai cansar, mas quando os seus olhos se voltam para Ele, querido, nós vamos encontrar descanso. Nós somos, nós fomos criados para estar diante dEle, para estar indo para Ele. E aí, querido, o problema é que nós estamos indo para tantos lugares. A gente está tentando buscar refúgio em tantas coisas, menos nele. A gente vai para o mundo, a gente vai para a religiosidade, a gente vai para o pecado, mas a gente não vai para Cristo. E se você viver fora do seu propósito, você vai se sobrecarregar. Amém? Amém até aqui, gente? Vocês estão me escutando bem? Estão me entendendo? Alguma pergunta? Bem. Olha que interessante, querido. Por que existe beleza quando nós olhamos para Cristo? Se você quer descansar,
via de regra, você vai procurar um lugar que seja bonito, que seja belo, né? Pensa comigo, se você tivesse dinheiro infinito agora, pra onde que você ia viajar nas suas férias? Hum? Talvez você ia lá ver a aurora boreal na Finlândia, você ia para os Alpes suíços, você ia ver o Grand Canyon, você ia procurar umas praias paradisíacas, por quê? Porque beleza e fascínio trazem descanso para nossa alma, tá bem? Já parou para ver o Windows? Por que o Windows coloca aquelas paisagens bonitas no fundo de tela? Porque traz uma sensação de descanso. Agora você imagina se a nossa alma se contenta e sente prazer em ver essas pequenas belezas, imagina olhar para a beleza de Deus. Cristo é a beleza de Deus, querido. E ele está te convidando, olha, eu tenho uma beleza para te mostrar que é muito superior a qualquer outra que você pode encontrar na terra. Você vai encontrar descanso na sua alma, porque você vai encontrar uma beleza que é muito maior do que qualquer coisa que você pode imaginar, querido. E aí, não para só por aí. Não para só em olhar para Cristo, mas a partir do momento em que você olha para ele está dizendo agora assim: "Ei, agora sabe o que você vai fazer? Você olhou para mim. Você não olhou para mim? Agora eu tenho um outro convite para te fazer. O convite agora é: tome o meu jugo". Pastor, mas descansar não é parar? Jugo, até onde eu sei, é um negócio para trabalhar. Jesus não para só no olhar para ele, ele continua assim, ó: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim". Jesus está falando de descanso ou de mais trabalho? Dá para entender. Todo mundo sabe o que é um jugo? Todo mundo já viu o jugo, igual tá nessa foto ali? Amém, gente? Você sabe o que é um jugo? Sim. Ó, jugo é uma peça, né, de madeira que ia no pescoço dos dois bois ali, para que eles trabalhassem juntos. Prendia os dois no mesmo jugo e eles caminhando, puxando junto a carga. Amém? Então, querido, Jesus está dizendo assim para você: olha, você vai vir, você vai olhar para mim. Agora, você vai colocar o teu pescoço no meu jugo. Amém? Você vai colocar o seu pescoço no jugo de Jesus. Agora imagina, Jesus tem um jugo. Você tá com o pescoço numa parte e ele tá com o pescoço numa parte e tá falando pra você: olha, põe o pescoço do outro lado aí. O que muda, querido? Não muda só agora você olhar para Cristo, mas agora você começa a olhar para aquilo que ele está olhando. Você não para só em olhar para ele, mas você olha como ele olha. Você está olhando na direção que ele está olhando. Amém? Quando você coloca o jugo de Jesus sobre você, por que gera descanso? Porque agora Jesus está falando para você assim, ó, venha e anda no meu ritmo. Amém? Tem muita gente falando, talvez seja um de vocês aqui nessa noite, talvez seja eu que ainda esteja falando isso. Jesus, eu tô cansado, eu tô sobrecarregado. Será que o Senhor poderia vir e colocar o pescoço no meu jugo? Será que o Senhor poderia abençoar o meu ritmo? Será que o Senhor poderia abençoar os meus planos? Não foi assim que a gente aprende a orar? Senhor, abençoa os meus planos. Senhor, abençoa os meus projetos. Senhor, abençoa os meus planos. E Jesus está dizendo assim: olha, os seus planos são falidos. Vem para dentro dos meus planos, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Não é mais os seus planos que agora fazem sentido, mas são os planos de Jesus para a nossa vida. Qual que é o ritmo dele, querido? Jesus tem um ritmo. É ele quem carrega o peso maior. Amém?
Vocês estão comigo, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Amém? Tá claro para Amém. vocês? Está aqui? Está claro, meu querido. Amém? Refletindo. Então, querido, a chave aqui não é fazer menos, mas é fazer com Jesus. Então, descansar não é o fato de não vou fazer mais nada. O fato agora é, eu estou olhando para Jesus, eu tomei o jugo dele, e agora eu olho com os olhos dele. Eu estou olhando na direção que Jesus olha. Eu estou compartilhando o jugo com ele. Amém? Glória a Deus. E aí, querido? Jesus tem um ritmo. Amém? Se você não entendeu ainda, Jesus tem um ritmo. E qual é o ritmo de Cristo? O ritmo dele é ser manso e humilde. Amém? O ritmo de Jesus para descanso na nossa vida é o quê? Mansidão e humildade. O que é mansidão? A mansidão é o inverso da ira. Amém? O que é ira? É a resposta quando o meu caminho é atrapalhado. Vamos lá. Um exemplo clássico que vai fazer muita gente ficar irado. Se alguém para o trânsito, se eu estou indo para algum lugar, eu preciso chegar em 10 minutos naquele lugar, e o pessoal lerdo que está na minha frente, o cara que me fecha, o trânsito, meu Deus, está todo mundo parado aqui. Da onde que vem essa raiva? Alguém está atrapalhando meu caminho. Não é assim? Alguém está atrapalhando meu plano. A raiva vem quando um direito meu, um plano meu é atrapalhado. Mas Jesus está querendo dizer assim para você, olha, e se você abrisse mão dos seus direitos? E se você abrisse mão dos seus planos? E se você soubesse que o meu Pai está no controle de todas as coisas? Até o trânsito que você pega, até o tempo que você chega atrasado, quando você está planejando alguma outra coisa, até as pessoas que estão atrapalhando o seu plano. E se você parasse, querido, de segurar os seus planos com toda a força e colocasse o seu pescoço nos planos de Jesus, deixasse ele guiar a sua vida? E se você confiasse mais na liderança de Jesus? E se você deixasse ele controlar a sua vida? Esse é o lugar de descanso, querido. O lugar de descanso é onde o controle está nas mãos dele. O convite é, abra mão do controle, querido. Seja manso. Jesus estava indo para um lugar, querido, uma mulher atrapalha. O que ele estava fazendo? Ele entendia, meu novo destino agora é aqui, porque Deus mandou parar, alguma coisa aconteceu. Jesus estava indo para outro lugar. Mas ele estava ali, como vendo uma multidão, querido, que estava como ovelha sem pastor, e ele parava. Ele entendia que quem está no controle é o meu Pai. Ele não se dava com aquilo que atrapalhava a sua vida, porque ele estava com o pescoço no jugo do Pai. Jesus está dizendo, querido, anda no meu ritmo. Anda no meu ritmo que você vai encontrar descanso. Seja manso. Aprenda comigo. Amém? E a segunda coisa é a humildade. Olha o que Jesus fala no versículo 25. Ele fala assim, Pai, eu te agradeço porque escondeste essas coisas os que consideram sábio e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Como que é uma criança, querido? No reino dos céus, como é uma criança? Ela é mansa, ela é humilde. E aí, a humildade não tem a ver com coisas, mas é só com uma frase. Uma frase da humildade que vai te dar muito descanso. Você está preparado para essa frase? Uma frase tão simples, querido.
Você vai encontrar muito descanso nessa frase. Tá preparado? Eu vou falar. A frase da humildade que me traz descanso é: eu não sei. Não dá um descanso assim, você, eu não sei. Sabe por que nós estamos cansados? Porque a gente tá querendo acumular, saber tudo, acertar tudo, tá no controle de tudo. E se você falar assim, eu não sei, eu tô aprendendo. Não tem aquela frase muito antiga, assim, desculpe os transtornos, estamos em obras. Muita gente usava essa frase nas antigas. Mas a gente parou, querido, porque a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer saber de tudo, a gente quer ser o sábio de todos os assuntos da terra. Né? Mas quando a gente coloca o pescoço no jugo de Jesus, é assumir, eu sou discípulo, eu estou seguindo, eu estou olhando para ele, eu estou aprendendo. Amém? A gente nunca vai perder esse status de estudante. Eu sempre estou aprendendo. Eu sempre vou colocar meu pescoço no jugo do mestre, porque eu quero aprender. É um lugar de descanso. Você está cansado porque você acha que você tem que saber de tudo. Você está cansado porque você acha que você tem que estar no controle de tudo. Amém? Nós somos eternos aprendizes até o final da nossa vida. Isso é humildade. É dizer, eu não sei. Amém? E aí ele termina, por que o jugo é leve? Versículo 30, ele fala assim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Um exemplo. Você já ajudou com mudança? O Duarte eu sei que fez mudança esses dias. Quando a gente tem muita gente ajudando, pega lá uns caras fortes, pra levantar aquela máquina de lavar velha, antiga, pesada. Aquela geladeira pesada. Se tem muita gente fazendo força, aqueles caras grandão, eles estão fazendo todo o trabalho. Você está só fingindo ajudando. Não é? Cara, colocar o pescoço no jugo do Criador do universo, de todas as coisas, é a mesma coisa. Quem está carregando o peso de Jesus, querido. Farda leve. Só tem que colocar a mão e ele carrega o resto. Bem? A meta aqui, gente? Posso continuar? E aí, a gente tem uma coisa aqui. Quando a gente descansa, tem uma promessa. Amém? Nós temos uma promessa de descanso. É a promessa da renovação. Amém? Olha aqui que esse texto diz. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 é um texto muito incrível. Aí eu falei que ia pegar leve, eu tô mais leve hoje. Ficou quase 3 meses sem dar aula, gente. Levíssimo. Olha aqui que esse texto diz. Uma promessa agora. Nós entendemos que nós precisamos descansar, mas o descanso é uma promessa. Vamos lá. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Amém? Correm e não se cansam, caminham e não desfalecerão, subirão como águias. Amém? A Bíblia diz ali no versículo 29 que ele dá força ao cansado. Você percebe isso? Deus não espera você ter força para você buscar força. Ele fala que ele te fornece força. Ele age no seu cansaço. Para de dividir que está tudo bem. Para de dividir que você não está cansado. Você não admitiu comigo no começo da aula? Estou cansado. Realmente nós estamos cansados, querido. Nós estamos aqui hoje para aprender a descansar no Senhor. Porque todos nós se cansamos. Versículo 30 diz assim, até os jovens se cansam. Os moços de exaustos caem. E a gente tem mentira, que a gente acredita muitas vezes. Se eu fosse mais forte. Se eu fosse fulano. Sabe, Isaías está dizendo assim, todos nós cansamos. Cansaço universal. A gente vai cansar porque a gente é humano.
Amém? Mas a virada de tudo é isso que Isaías está dizendo ali, ó. Os que esperam no Senhor. A virada, o tema central é os que esperam no Senhor. E esse esperar, querido, não é um esperar passivo. Não é um esperar de braço cruzado. Não é ignorar os problemas. Não é deixar a vida me levar. Não é ser preguiçoso. Não é achar que Deus vai fazer tudo enquanto eu não faço nada. Esperar, no hebraico, no sentido desse texto, ele está dizendo assim, ó, ter esperança. É aguardar com expectativa. É permanecer firme. É entrelaçar. Sabe aquela corda que tá junto, aquele monte de nó que se fortalece, que você não consegue tirar mais? Tem uma grande diferença, querido. Porque esperar no Senhor não é parar de fazer. É fazer com Ele. É no ritmo dele, confiando que Ele está no controle. Não foi isso que a gente acabou de ler lá em Mateus? Amém? E aí, tem uma metáfora muito bonita em relação a isso. Esse texto. A primeira ele fala assim que vão subir como asa, como águias. Se você parar para ver uma águia subindo, ela não vai bater as asas de maneira frenética e tentar subir por esforço próprio. Ela vai usar corrente de ar. Você sabia? E sabe o que é mais interessante? Quanto mais forte o vento está contrário, mais alto ela sobe sem esforço nenhum. Amém? Quando você espera em Deus, Ele vai te ensinar, querido, a usar as tempestades da sua vida. Não para você descer, mas para você subir. O que te derrubaria vai virar impulso para te levantar. Amém? Porque agora você está firmado nele. Amém? Segunda coisa, corre e não se cansa. Tem momento da corrida, tem momento que a gente vai ter que fazer acontecer. Mas agora a corrida não é mais com o seu fôlego, agora é pela graça. Você está correndo com o seu próprio gás para se esgotar. Amém? É você correndo enquanto Deus renova o seu fôlego. E aí o terceiro é caminham e não se fatigam, não vão desfalecer. Porque tem um momento da caminhada, não é só correr. Porque a nossa vida cristã não é um tiro curto, é uma maratona. Tem que ter constância, tem que ter rotina, tem que fazer o básico. Tem que acordar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família. Isso não tem glamour. É o Jesus no básico. É no cotidiano que a promessa se cumpre. Se você permanecer nele, você não vai se fatigar. Você vai continuar. Você vai ser constante. Você vai ser firme. Amém? E aí, querido, nós temos uma coisa interessante em relação a tudo isso. Quando a gente junta tudo, quando a gente junta lá Mateus 11, Isaías 40, a gente tem uma prática que nós precisamos fazer. 4 coisas, querido. Jesus ele vai oferecer um convite em Mateus 11. Você tem um convite agora. Venham a mim. Coloca o pescoço no meu jugo. Caminha no meu ritmo. Isaías 40 ele tem uma promessa. Os que esperam no Senhor vão renovar suas forças. Então, querido, 4 coisas que nós precisamos fazer na prática. A primeira é olhe para Cristo. Dê as costas para tudo aquilo que tem cansado você. Pecado, mundo, a religiosidade, performance, a comparação. Volte para o propósito original que está diante do Senhor. Amém? Segunda coisa, coloque o pescoço no jugo dele. Entra na parceria de Cristo. Anda no ritmo dele. Seja manso, sem controle neurótico. Seja humilde. Aprenda que você não sabe de tudo. Aprenda a deixar a liderança de carregar o peso maior com Jesus. Terceira coisa, espere ativamente nele. Seja intencional nas suas orações. Obedeça aquilo que ele já falou para você obedecer. Confie enquanto as coisas não aconteceram. E descanse na soberania do Senhor. Amém? Quando você permanece em obediência, em comunhão, querido, você está esperando nele. Amém? E a quarta coisa, seja renovado no processo. Ele que vai te dar força para subir na tempestade. Ele que vai te dar fôlego para correr na urgência. E ele que vai sustentar a sua caminhada durante a rotina. Isso é descanso, querido. É esperar no Senhor. Amém? E aí você pode fazer uma prática. Você pode fazer uma prática.
Estabeleça um ritmo todo dia. Seja constante, querido. Se for para começar com 10 minutos, comece com 10 minutos. Se for para começar com 5, 10, 15, mas seja constante. Jesus orava, Jesus descansava. Jesus até decepcionou muita gente porque ele estava indo embora. Jesus não tentava agradar todo mundo, nem fazer tudo. Amém? Então, estabeleça um ritmo. Separa um momento do seu dia para orar, para ler a Bíblia, para estar em silêncio diante do Senhor, para ver o que ele está querendo falar com você. Amém? Diga não para algumas coisas boas da vida. Muitas vezes. Para dizer sim para o essencial. Amém? Deixa de um dia parar de ver a sua série que você gosta, você vai orar. Amém? Você já estabelece um ritmo. Amém? Segunda coisa, troque de jugo. Pergunta para o Senhor: Senhor, qual o jugo que eu estou carregando? Será que é o jugo da comparação? Será que eu estou olhando muito para a rede social e vendo a comparação da vida dos outros? Será que é o jugo da perfeição? Será que aquilo que eu estou fazendo nunca tem sido suficiente? Será que é o jugo da aprovação que eu estou vivendo só para agradar aos outros? E aí depois que você identificar qual jugo que você está carregando, querido, declara: hoje eu não escolho mais viver por baixo desse jugo, mas eu escolho o jugo de Cristo. Eu quero trabalhar com o Senhor. Amém? Terceira coisa, abra mão do controle. Lugar do cansaço é o lugar do controle. Então, abra mão, querido. Cada decisão que você for fazer, confia no Senhor. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te conduzir. Amém? E assuma que você não sabe nada. Assuma a sua humildade. É dizer: não sei, estou aprendendo. Você não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa ter o controle de tudo. Você está aqui para ser um discípulo e para aprender. Amém? Amém, gente? Dúvidas? Comentários? Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo ainda? Tem uma reflexão para você, querido. Uma reflexãozinha para você. As perguntas para você fazer para você mesmo. Hoje. Você vai fazer? Se quiser, anota. Se quiser anotar, é importante. Importante ganhar. Importante anotar, quer dizer. Qual o peso invisível está me cansando mais agora? Será que é o pecado? Será que é o mundo? Será que é religiosidade? Será que é alta performance? O que é que tem pesado no meu coração? Segunda pergunta. Aonde eu preciso olhar para Cristo hoje? Qual área da minha vida eu perdi o foco nele? Qual área da minha vida eu não estou olhando para Jesus? Terceira pergunta. O que eu preciso soltar? O que está no controle da minha mão que eu ainda não larguei, que eu estou querendo carregar sozinho? E a quarta coisa. O que eu vou começar essa semana para ser intencional, para ser renovado pelo Senhor? Nessa semana. Amém? E aí, querido? Tem esse desafio para você. Você tem um desafio aqui. 7 dias. Básico, coisa básica. É isso que eu falei. Identifica, entrega seu peso para Jesus. Desafio aceito, gente? Quem aceita o desafio? Identifica, entrega seu peso para Jesus. Aí depois você começa a olhar como Cristo nas situações. Depois você vai experimentar o jugo suave e fazer como Jesus. E depois disso, você vai celebrar a renovação e vai compartilhar o seu testemunho com alguém. Olha o que Provérbios fala. Entrega ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
Salmos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém, gente? Você tem um desafio essa semana aí. Eu quero muito que você pratique. Amém? Quero muito que você faça esse desafio aí. Vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Dúvidas, perguntas? Aproveitem. Duarte não falou nada aí. Tá quietinho, Duarte? Aí ele tá fazendo as coisas, né, do serviço, né? Disfarça. Amém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tô fazendo, mas tô ouvindo. Então fala aí, meu querido. Amém, gente? Vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Tô gravando aqui. Amém, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Perguntas? Vou ter que ouvir a parte da resposta de novo. Qual parte, Mi? Dá tempo de a gente compartilhar aqui rapidinho de novo. Qual é a parte da resposta que você está falando, minha filha? Você começou a falar sobre algo que Deus falou comigo hoje. Ah, sim. Então é contigo mesmo. Amém, gente? Mais alguém com dúvida? Pergunta? Aproveita. Aproveite esse tempo aqui que a gente tem junto. Fale agora ou cara, até a próxima aula. Amém? Glória a Deus. Alguém pode orar para a gente encerrar, por favor? Se alguém puder abrir o microfone aí e orar para a gente. O Duarte acho que está só escutando, não está nem vendo o que está acontecendo. Saulão, tá nativo aí, querido? Pode orar para nós? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Querido Deus, Pai, te agradecemos por este momento de comunhão, Senhor, pelo aprendizado, pela vida de nossos irmãos que estão aqui reunidos. Te agradecemos, Senhor, por ser exortado pela sua palavra. E dependente do processo de cada um, do passo de cada um que está aqui, estamos todos com o coração disposto, Senhor, assim como as crianças que tu mesmo disseste que queria que nós fôssemos, né? De sentar e aprender contigo, Senhor. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida de cada um aqui, maiormente, Senhor, por ter dado a vida por nós, pela tua cruz, que é isso que nos guia, que nos dá vida de verdade, que nos deu um Pai de verdade. Te agradecemos por tudo, Pai. Se ficássemos a noite inteira aqui, era pouco para te agradecer pelo que fez por nós. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui. E boa noite a todos. E amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Até mais.
Bom resto de semana para vocês. Em nome de Jesus.